Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu debate teológico predileto da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só nós vamos discutir um tema um tanto intrigante. O mandamento de Jesus é muito claro com relação ao amor ao próximo. Aliás, provavelmente esse foi o grande exemplo que Jesus deu. Amando aquelas pessoas que estavam próximas a ele, principalmente aquelas que menos mereciam esse amor de acordo com os padrões vigentes na época. Bom, Jesus, ao deixar essa mensagem, passa isso para os seus discípulos e os seus discípulos para os seus outros discípulos. Isso para a igreja que nascia. Isso acompanhou então a caminhada da igreja pelos séculos. Hoje, aqui no Brasil, vivemos com certeza um grande crescimento dentro da igreja evangélica, principalmente numérico. Mas será que esse crescimento numérico é acompanhado pela demonstração de amor ao próximo? Será que a igreja tem avançado nisso também? Será que a igreja no passado obedecia melhor esse mandamento? E de repente de que passado estamos falando? Ou será que o grande exemplo é da igreja primitiva, narrada ali em Atos, e depois de lá a igreja não conseguiu mais se acertar com esse mandamento de amar ao próximo? Será que a falha nesse mandamento afeta a pregação da igreja? Afeta o testemunho? Como lidar com essa questão que é tão importante e que acompanha a mensagem da igreja? Fique ligado, porque nós vamos discutir isso e muito mais agora no programa Vejam Só. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. É com muita alegria que nós iniciamos mais um debate do programa Vejam Só, sempre levando até você muito conhecimento das Sagradas Escrituras, querendo debater aquilo que a Escritura nos ensina. Ela, que afinal de contas é nossa regra de fé e prática, ela que é infalível, e é nela que nós encontramos todo o ensino que deve nortear então a nossa caminhada, a nossa vida. E hoje nós vamos discutir um tema muito prático e é super interessante que você fique atento e obviamente participe também desse debate aí com os seus aí na sua sala, no seu sofá, repercutindo esse tema que afeta muito a prática da igreja, a pregação da igreja, a vida da igreja e o relacionamento dela com as pessoas. Hoje nós vamos falar de amor ao próximo e nós queremos fazer uma relação se o crescimento numérico da igreja evangélica atualmente demonstra também um crescimento no amor ao próximo, ou se a igreja no passado representava melhor esse amor, ou ainda se a igreja primitiva é o grande exemplo e depois a gente se perdeu. Bom, nós vamos discutir e debater várias possibilidades, querendo levar até você sempre o melhor e o conhecimento para que você possa também nortear aí a sua posição e poder defender as suas teses, tá bom? Por isso, fique ligado, no debate de hoje nós recebemos com muita alegria dois pastores que vão nos auxiliar nesse tema super prático do dia a dia da igreja. Eu vou começar apresentando aqui do meu lado esquerdo, reverendo Vaney Moura, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, uma ótima noite, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Obrigado, Lezé, obrigado pelo convite de poder estar de volta aqui ao programa, e eu espero que durante o programa eu possa contribuir com a minha fala a tratar de um tema tão importante e, mais do que isso, relevante para a ação prática da igreja, né? Refletir e discutir a respeito da prática do amor ao próximo, que sem dúvida é um dos maiores ou talvez um dos principais mandamentos do Senhor Jesus. Até porque ele mesmo disse, resumindo os 10, que haveriam 2, e um deles é amar o próximo, né? Então eu espero contribuir com aquilo que nós vamos discutir nessa noite. Muito bom, reverendo. Passa o endereço da igreja do irmão, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na cidade de Embu das Artes, é isso? Isto. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Cidade das Artes, em Embu das Artes, fica na Avenida Tereza, número 290, cidade de Embu das Artes, Grande São Paulo.
os horários e os dias Os horários, de culto, pastor? nós temos às quintas-feiras, 20 horas, reunião de oração, e aos domingos, às 9 horas e 30 minutos, escola bíblica dominical, e às 19 horas no domingo, culto de adoração ao Senhor. Muito bom. Do meu lado direito, também é uma grande alegria recebê-lo aqui nesse debate do Vejam Só, que também vai nos ajudar a elucidar essa questão super prática, pastor Luciano Escala. Pastor Luciano, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui em mais uma edição do programa Vejam Só. Boa noite, é um prazer estar aqui com os irmãos, é um prazer poder falar com tantas pessoas nesse momento e falar desse tema que é um tema tão importante para a igreja, né? Que é a prática do mandamento que Cristo nos deixou, que é amar ao próximo. Então é extremamente importante esse tema. Acredito que nós teremos uma noite bem produtiva, um diálogo em alto nível e eu tenho certeza que vamos aprender muito juntos. Com certeza, ainda que divergindo em alguns pontos, o objetivo é sempre seguir adiante, né? Como Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo avante para o alvo. Esse é o nosso objetivo nessa edição. Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Pastor, passa o endereço aí para quem está nos assistindo, o endereço e os horários do culto lá para o pessoal poder fazer uma visita. Perfeito. Nossa igreja ela fica localizada na Vila Brasilândia, em São Paulo. Segunda-feira nós temos um estudo bíblico, de terça, quinta, sexta e aos sábados às 8 horas da noite e aos domingos às 10 da manhã e às 18 horas. São esses horários que nós temos culto na nossa igreja. Muito bom. Antes da gente rodar a matéria que apresenta o tema de hoje, né, que vai nos dar algumas informações sobre aquilo que nós vamos discutir, eu queria pegar com os irmãos a opinião dos irmãos da ideia que vocês vão defender durante essa nossa conversa nessa noite. Vou começar com o reverendo Vanei. Reverendo, como é que o irmão responde a essa pergunta que a gente propôs, né? Com o crescimento da igreja evangélica, né? Dos evangélicos, esse mandamento do amor ao próximo tem sido mais obedecido hoje do que era antes? Um tema como esse não é muito simples de se responder de maneira objetiva, porque nós estamos falando, além de tocar no mandamento bíblico, nós estamos falando de uma análise histórica, sociológica até, a respeito da prática, né, do evangelicalismo brasileiro no que diz respeito à ação dela para com o próximo. E outro ponto, além dessa perspectiva histórico-sociológica, é do que nós estamos realmente dizendo quando nós estamos falando da manifestação prática desse amor. Por exemplo, se nós estivermos falando de como andam as nossas relações interreligiosas, se o amor ao próximo ela permeia ou não. Segundo, das nossas ações sociais, né? Tudo quanto a gente faz para o bem de maneira concreta das necessidades do próximo. Nosso agir, ele tem ou não efeito prático no que diz respeito à atuação social, né? E talvez um terceiro ponto seria a nossa influência cultural. Será que a nossa influência cultural hoje ela é baseada no amor? É algo que faz diferença no meio da nossa sociedade? Eu acho que abordando esses prismas torna a resposta dessa pergunta não muito simples, né? Mas eu creio que nós poderíamos começar dizendo que hoje há uma necessidade de que os cristãos atuem muito melhor do que atuaram em outros momentos. Creio que, no que diz respeito à criação de elementos que influenciam a sociedade, nós estamos pecando um pouco, até porque se nós fizermos um retrocesso, e eu espero que a gente faça isso ao longo do programa, na história da igreja, a gente vai ver momentos em que a igreja impactou grandemente o aspecto cultural e social do mundo e até mesmo do Brasil. E coisa que talvez, me parece, nós não estamos vendo nos dias de hoje. Acho que o meu caminhar vai ser nessa direção. Muito bom. Pastor Luciano, queria que o irmão também desse as suas primeiras impressões, né, sobre o tema, já percebendo aqui que não assim de maneira irrestrita, mas o reverendo Vanei Moura vai defender uma visão mais pessimista, tá bom, pastor? Não com juízo de valor no pessimismo, sim, mas de que a igreja hoje enfrenta mais problemas do que no passado, ou seja, ela precisa melhorar hoje, porque no passado ela foi melhor. Na sua visão, vai ser uma visão mais otimista de que a igreja hoje está melhor do que ela já foi? Eu vejo de forma bem relativa, né? Essa questão da prática do amor. E
Eu percebo que hoje em dia, num modo geral, as igrejas que têm mais despontado, sobretudo no Brasil, na América Latina, eu vejo que são igrejas que essa prática do amor, ela tem de fato se esfriado. Ela tem de fato, tem acontecido um retrocesso, né? Então eu percebo que a igreja ela poderia fazer mais. Ela poderia sim exercer um papel mais influente, isso em todos os aspectos, aspecto político, cultural. Ela poderia se mostrar mais, sobretudo na prática do amor. E acredito que se existisse essa prática de forma mais eficiente, a igreja ela teria crescido muito mais do que cresceu nessas últimas décadas aí, que houve um crescimento sem dúvida em número. A gente percebe que no Brasil se cresceu muito, né? Porém, nessa questão da prática ainda precisa ter uma entrega maior nesse sentido. Prepara então, viu, igreja? Que vem chicote aí no lombo aí dos irmãos, viu? Já deu para ver aqui que os dois pastores vão pegar aqui pesado com a nossa prática atual, e eu, obviamente, me incluo também, e nós vamos aprender muito, por isso fique ligado. Mas antes da gente continuar o nosso debate, vamos ver a matéria que apresenta e que vai nos dar maiores detalhes sobre o tema dessa noite. Já debatemos em outras oportunidades aqui no Vejam Só sobre o crescimento evangélico aqui no Brasil, sempre observando que os números são ótimos e que as previsões indicam que esse crescimento ainda irá aumentar nos próximos anos. Agora, diante desse crescimento, nós podemos afirmar que os mandamentos bíblicos têm sido mais obedecidos hoje do que antigamente? Por exemplo, a questão do amor ao próximo. Será que hoje em dia o cristão obedece mais esse mandamento do que no passado? Para tentarmos esclarecer essa questão, precisamos estudar o ensino de Jesus sobre o tema. O mestre mostra que o dever completo do homem, toda a lei moral e espiritual, pode ser resumida em uma simples palavra: amor. Vamos ler essa passagem bíblica, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Algumas explicações precisam ser feitas com relação ao amor, pois esse sentimento, antes de tudo, deve ser dirigido a Deus. Nos versículos anteriores, Jesus faz um resumo da lei: amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, esse mesmo amor dirigido para Deus tem que ser direcionado para o ser humano. Esse segundo grande mandamento está intimamente ligado ao primeiro, pois é no amor a Deus que deve nascer o amor ao próximo. O ser humano foi criado com amor por si mesmo. Esse sentimento deveria ser a medida pela qual ele decide como amará o seu próximo. A naturalidade desse amor não poderia trazer questionamentos como, por exemplo, quem é o meu próximo? Muito pelo contrário, deveríamos ser um verdadeiro próximo para aqueles em necessidade. Observando assim, não existe nada de complexo no mandamento reforçado por Cristo. Mas vivemos num referencial tão grande do eu que amar outra pessoa parece ser muito difícil. O egoísmo é tão grande que dificilmente conseguimos olhar para o lado e observarmos as necessidades do nosso próximo. Isso pode acontecer porque temos problemas com a falta de amor próprio. A pessoa necessita tanto de atenção que dividir isso com alguém é um grande problema. Por outro lado, temos aqueles que se amam tanto que não conseguem ver nada que acontece à sua volta. A valorização própria é tão grande que a pessoa fica indiferente. Só importa as coisas que são suas. Conseguimos ver o texto bíblico e a forma como Jesus ensinou aos seus discípulos e também à igreja de hoje. Vimos também como a nossa sociedade atual lida com a questão do amor ao próximo. E realmente não é nada fácil. E é por isso que nós queremos saber, com o crescimento da igreja evangélica aqui no Brasil, o mandamento de amar ao próximo é mais obedecido hoje do que no passado? Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Pastores, na nossa matéria a gente viu ali um pouquinho apresentando o tema, e um aspecto interessante que foi abordado ali com relação ao mandamento do amor ao próximo é que ele passa primeiramente pelo relacionamento pessoal com Deus.
E eu quero então começar com essa pergunta para os dois, começando com o reverendo Vaney Moura. O reflexo disso, pastor, que o irmão deu a entender de que a igreja hoje sofre um pouco mais com essa relação do amor ao próximo, passa diretamente por um amor a Deus fragilizado também, ou seja, por um relacionamento fraco ou debilitado do povo evangélico diretamente com Deus? Sem dúvida. Na verdade, toda a ética cristã, ela tem como ponto fundamental o amor a Deus, né? Na medida em que nós amamos a Deus e conhecemos a Deus, o seu caráter e seus atributos, a tendência é que nós nos aproximemos mais dele. Nos aproximando mais de Deus, tornando-nos mais em comunhão com ele, espera-se que isso se reflita na vida prática de todos nós, naquilo que nós falamos, na vida que nós levamos e especialmente no modo como nós nos relacionamos com o outro, com o nosso próximo. Consequentemente, a qualidade da nossa relação com Deus haverá de afetar a qualidade da nossa relação com o nosso próximo. Na primeira epístola do apóstolo João, ele já disse isso, né? Que nós não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se nós não amarmos ao nosso próximo, a quem vemos, com quem convivemos, com quem trocamos as palavras, com quem temos que lidar diariamente. Uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Ocorre que talvez, em nosso tempo, muitos de nós romantizamos essa ideia de amor, né? E falamos do amor como apenas um sentimento subjetivo que se tem, né? Mas nos esquecemos de que esse amor ele deve extrapolar ao sentimento e invadir a arena prática da vida, fazendo com que aqueles que estão ao nosso derredor e talvez até um pouco mais distantes de nós percebam que o que nós fazemos e somos é resultado da fé que nós temos no único e verdadeiro Deus que nos amou tão profundamente a ponto de enviar seu Filho para nos salvar. Pastor Luciano, como que o irmão entende essa questão dessa debilidade, então, de um relacionamento do povo com Deus, piora o relacionamento dele com o próximo? É essa visão que o irmão tem também? Eu penso de forma muito próxima a isso, porque a maneira que eu me relaciono com Deus, isso vai interferir totalmente na minha relação com o outro, né? E aquela pergunta daquela parábola do samaritano, do bom samaritano. Quando eu fiz para ti, Senhor, quando você fez a um desses pequeninos. E eu penso que o texto de Tiago, quando ele apresenta a questão da obra, da prática do amor, Tiago é muito claro em dizer que se eu tenho a fé e eu não tenho a obra, algum problema existe. Algumas pessoas chegam a pensar, não, mas ele está pensando de forma diferente de Paulo, porque Paulo lá em Romanos fala que nós não somos salvos pelas obras, mas obras ali para Paulo em Romanos, ele se refere às obras da lei, às obras do judaísmo, e verdadeiramente ninguém é salvo pela prática da obra do judaísmo. E aquilo que Tiago diz é justamente a necessidade de praticarmos o amor. Se nós somos salvos, nós temos a prática do amor. Eu não sou salvo pelas obras que eu faço, mas se eu sou salvo, eu pratico a obra. Ou seja, se eu tenho uma relação com Deus resolvida, se eu tenho uma relação com Deus profunda, se eu tenho uma relação íntima com Deus, isso vai ser demonstrado através da minha prática com o outro. Então, quando você quer medir o nível de relação que a pessoa tem com Deus, basta você ver o nível de relação que essa pessoa tem com o outro. É a maneira que eu penso. Pastor Vaney, então, rapidinho essa resposta. Nosso crescimento hoje, ele é só numérico? Ele não tem qualidade, então? Partindo por base de que o censo do IBGE, os números, né, que são apresentados, é de um crescimento da comunidade evangélica, pelo menos professando essa fé, né? Sem a análise prática das atitudes. Nesse ponto, eu concordaria com o uso da expressão pessimista que você atribuiu a mim. Porque eu penso que o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil tem surtido pouco reflexo, pelo menos a nível de informação, de conhecimento, sobre a vida das pessoas, né?
Nós somos hoje talvez mais de 40 milhões de pessoas no Brasil, mas me parece que o nosso impacto nas diversas esferas, política, social, cultural, ela não reflete o nosso número. Reverendo, não fica triste não, porque o pastor Luciano também tem uma visão pessimista da história. Também você não está sozinho nessa aqui, não. Na verdade, acho que eu que vou ter que fazer o otimista do dia aqui. Pastor Luciano, então, essa ideia que o reverendo levantou de que o crescimento numérico, ele não acompanha a qualidade representado pela visão que ele tem, o irmão acompanha isso também? Ou seja, os evangélicos crescem, mas eles não trazem transformação. Exato. Partindo desse princípio do amor, né, que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu vejo um crescimento numérico nesse sentido, né? Eu vejo a igreja hoje, ela tem esse papel, ela está no âmbito político. A gente tem visto várias igrejas colocando políticos, a gente tem visto um crescimento, né? Aquela questão do preconceito que existia, né? Eu sou de uma época, eu me converti há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, então era uma outra situação quando você dizia ser evangélico. Hoje em dia nem tanto, mas a qualidade, né, este número, infelizmente, ele não é representado na prática do amor. Eu vejo muito mais as pessoas buscando aquela autoajuda dentro da igreja, as pessoas buscando para si, né, até uma visão egoísta, aquela visão pensando só na sua necessidade, mas a prática do amor, infelizmente, é algo que eu não tenho visto nas igrejas no modo geral, né? Não generalizando. Sim, sim. Eu quero convidar você que nos acompanha a me ajudar aqui a ser o otimista da vez também, né? Afinal de contas, não é possível que está tão mal assim para o nosso lado, aqui para os evangélicos, a nossa realidade hoje. E você pode participar do programa Vejam Só votando nas nossas enquetes, que estão sempre lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Você sempre consegue acessar a enquete um dia antes do programa, né? E aqui no final do programa nós vamos mostrar o resultado da votação, tá bom? Então, entre lá no nosso Facebook, todo dia você aproveita, entra lá, vê as enquetes que já estão postadas, vote na enquete e deixe o seu comentário também, que a gente mostra o seu comentário aqui durante o programa para apimentar um pouquinho o nosso debate. Coloca aí na tela, vamos ver qual que era a nossa pergunta de hoje, lá no nosso Facebook. Tá aí já, ó. Você acredita que o mandamento do amor ao próximo tem sido mais obedecido hoje do que antes? A primeira resposta é sim, e a segunda resposta é não. Aqui no estúdio hoje nós já estamos com 75%, né? Sim, não, né? Não, isso. Os pastores acham que não. Só eu que estou aqui vivendo uma utopia, aqui, um sonho, né? Dizendo que a igreja tem amado mais, tá bom? Mas você pode votar lá, tá bom? Ajuda a virar esse jogo aí, tá? E aí no final a gente vai mostrar o resultado da enquete, tá bom? Lembrando sempre que as nossas enquetes são um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus. E é lá na Grade que você vai aprender muito mais, não só sobre o amor ao próximo, mas sobre Deus. Você vai... Lá na grade tem vários cursos que vão ajudar você a manusear muito melhor a palavra de Deus, a estudar a Bíblia Sagrada e a ajudar também as pessoas que estão começando nessa caminhada. São vários cursos que a grade oferece. Um deles, nesse semestre, é um curso que o pastor Heber vai estar ministrando, um curso sobre Apocalipse, escatologia. Vai ser bem bacana, ligue lá, veja direitinho o horário da turma e entra lá na turma do pastor Heber lá, mas não vai fazer bagunça na aula dele não, que ele é um professor bravo, viu? Vai ficar fazendo bagunça, tem que prestar atenção na aula. Ó, além desse curso que o pastor Heber vai ministrar, você tem lá o curso básico de teologia, você tem de hermenêutica, de história da igreja, da reforma, né? História da reforma, de música, de libras, inglês, espanhol. É uma infinidade de possibilidades, tá bom? Só não estuda quem não quer. Por isso, anote aí o telefone da grade. Não adianta ligar lá agora não vai ter ninguém, mas você anota. E amanhã você liga lá na grade, pega todas as informações, tá bom? Fala que você viu no Vejam Só, o pessoal vai te dar um desconto super bacana. Esse desconto é por minha conta. E aí você vai poder se matricular nos cursos da grade, tá bom? E poder então melhorar e muito no seu conhecimento bíblico. Tá bom? Anote aí e faça parte dessa comunidade também de estudos das Escrituras Sagradas. Nós vamos fazer o nosso
primeiro intervalo na edição de hoje do Vejam Só, e na sequência a gente volta falando muito mais sobre amor ao próximo. Eu vou ter que apertar os pastores aqui para mostrar para eles que a igreja hoje tem amado sim muito o próximo, tá bom? Não perca, daqui a pouquinho a gente vai, mas logo estaremos de volta. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta ao programa Vejam Só, nessa noite de quarta-feira, falando um pouquinho sobre essa questão do amor ao próximo. Recebendo aqui em nossos estúdios com muita alegria, apesar do pessimismo dos dois, reverendo Vâney Moura, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. E eles têm falado um pouquinho sobre a perspectiva, né? Eles têm apresentado aqui de que, infelizmente, independente do nosso crescimento, né, numérico, evangélico atualmente, esse mandamento do amor ao próximo tem ficado um pouquinho de lado. Mas a gente vai falar ainda mais com eles sobre isso, tentar entender o que tem acontecido e quais são os grandes exemplos que nós temos na história de momentos onde a igreja influenciou bastante a sociedade, tá bom? Mas antes, nós vamos dar aquela moral para quem assiste o Vejam Só, mostrando a sua foto aqui no quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Vamos achar aqui nas minhas fichas o nome do pessoal. Pronto, tá aqui. Pode colocar aí a primeira foto no ar. Maria Antônia, lá de Guarulhos, São Paulo. Terra muito boa, Guarulhos, viu? Terra que me viu nascer. Morei lá há 24 anos lá em Guarulhos. Muito bacana. Tá aí a Maria Antônia assistindo ao debate do Vejam Só. Muito obrigado, viu, Maria Antônia? A você e a toda a galera de Guarulhos aí que acompanha e tem nos dado aí muita moral aí na audiência do programa Vejam Só. A nossa segunda foto vem lá de Montes Claros, Minas Gerais. Olha, já é a segunda vez que eu pego foto lá de Montes Claros. É o Rosivalter Arruda e a Clélia Arruda. Estão ali bem juntinhos, provavelmente assistindo ao programa, né? Dando uma moral pra gente lá na região de Montes Claros. Muito legal, pessoal de Minas Gerais. Um grande abraço especial aí ao Rosivalter e a Clélia, tá bom? Nossa próxima foto é do Stefano. Muito bom, tá aí o Stefano. Lá de Santos, isso, do litoral paulista, né? Aqui em São Paulo. Stefano, muito obrigado, viu, pela audiência, pelo carinho da Baixada Santista e também com o programa Vejam Só, sempre nos dando muita audiência. A nossa quarta foto, essa vem de longe, hein? É lá de Porto Velho. Tá aí o David Veiga. Muito bom, David, dando aí audiência ao programa Vejam Só. Pessoal lá de Porto Velho, de Rondônia, um grande abraço aí a essas terras aí, muito boa. Já passei algumas vezes por aí. Muito obrigado, viu, David, pela audiência, muito obrigado pelo carinho. E a nossa última foto de hoje vem lá da Bahia, Santo Antônio de Jesus. E quem mandou essa foto foi o Leandro Teles. Tá aí o Leandro acompanhando ali ao fundo ali o debate do Vejam Só. Muito obrigado, viu, Leandro? E toda a galera aí da Bahia, em especial da turma da cidade de Santo Antônio de Jesus, pela audiência e pelo carinho com o programa Vejam Só. E ó, nesse ano você pode, além das fotos, tá bom? Você pode continuar mandando as suas fotos lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, mandar um vídeo também. E nós vamos mostrar a sua participação aqui. No vídeo você pode sugerir temas para o programa, você pode ainda dar a sua opinião sobre o tema que nós estamos debatendo, tá bom? Um vídeo curto, de 10 a 15 segundos, e nós vamos mostrar aqui durante a edição do Vejam Só. Você entrando lá no nosso Facebook, logo você vai ver um material que a gente preparou explicando como funciona e a forma como você deve mandar o seu vídeo, tá bom? Então, acessa lá e você pode ver como vai mandar o seu vídeo e nós vamos passar aqui durante o programa, tá bom? Participe, porque no final, né, desse semestre nós vamos sortear uma estadia lá na pousada Praia da Fortaleza, lá em Ubatuba. Tem algumas imagens aí da pousada e da praia. Quem administra lá é o pastor Valdemar. E aí nós vamos sortear no final do semestre, né, uma estadia, né, um final de semana, num dos apartamentos lá para até 5 pessoas, tá bom? Então até 5 pessoas, lá na pousada Praia da Fortaleza, lá em Ubatuba. Tem aí o telefone na sua tela, você pode ligar lá e de repente já conversar lá com o pastor Valdemar para você
reservar ali um final de semana para uma estadia para sua família, tá bom? O telefone é 12, né, que é do litoral, né, da Baixada, lá de Ubatuba, 3848-1687, 3848-1687, e no final do semestre nós vamos sortear entre as fotos e os vídeos, aquele que melhor foi feito, né, para uma estadia lá na pousada, tá bom? Então, mande o seu material e participe também. Você concorre aí a uma estadia lá na pousada Praia da Fortaleza, em Ubatuba, para um final de semana abençoado, com certeza, tá bom? Voltando aqui ao nosso debate, pastores, eu vou fazer uma pergunta para vocês, principalmente diante dessa perspectiva que os irmãos colocaram de que a igreja hoje está um tanto deficiente no amor. Começando com o reverendo Vanei, como é que a gente explica, então, pastor, o crescimento das missões, do trabalho missionário? A própria Igreja Presbiteriana tem uma das maiores juntas missionárias, não só no Brasil, como no mundo também, né? A APMT faz um trabalho enviando os missionários pelo mundo gigantesco. Ainda assim, isso não demonstra que a igreja tem avançado no amor ao próximo, tendo como perspectiva que anos atrás a gente não tinha esse alcance que tem hoje. Uhum. Deixa eu fazer justiça também aos evangélicos, a nós evangélicos, em relação a isso, para nós não sermos tão pessimistas assim. É verdade que existem diversas iniciativas, né, dos evangélicos em território brasileiro que têm produzido grandes resultados e efeitos que eu acho que são a demonstração prática do amor ao próximo. Se não me engano, em maio de 2009, o Jornal Nacional da Rede Globo fez, inclusive, uma reportagem especial de uma semana sobre diversos projetos sociais que as igrejas evangélicas vêm realizando no Brasil. Você mesmo citou a Igreja Presbiteriana a qual eu pertenço. Nós temos no Brasil projetos que vão desde hospitais até um centro que atende indígenas, que é a Missão Kaiowá, né? E existem outras. A minha igreja local contribuiu por alguns anos com uma missão que funciona ainda hoje, há mais de 35 anos, na cidade de Anápolis, em Goiás, chamado Missão Vida, que talvez seja a maior agência missionária, o maior projeto de assistência social de evangélicos para atender indigentes, mendigos, drogados, viciados. Milhares de pessoas e famílias já foram atendidas. E outras diversas iniciativas das demais denominações, né? Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Assembleia de Deus, tantas outras que têm tido diversas iniciativas nesse campo social, demonstrando assim um evangelho prático. Então, acho que a gente precisa fazer justiça a isso. Quando eu pontuo que nós precisamos melhorar, eu estou tratando mais dos efeitos da nossa fé para com a cultura global, né? Eu acho que, por exemplo, o pastor tocou no ponto relativo à política, né? Nós temos diversos políticos hoje que se dizem evangélicos e muitos são realmente frequentadores de igrejas, até mesmo pastores que são políticos, mas me parece que, além das bandeiras comportamentais do tipo aborto, ideologia de gênero, eu não tenho conhecimento deles defendendo projetos de assistência social prática ou leis que, de fato, seja divulgado fora da igreja como tendo um impacto. Outro, nós não temos produtores de culturas que, de fato, fazem com que mesmo os descrentes olhem para a nossa produção cultural e digam assim, olha, essa é uma produção cultural de qualidade. E mesmo na área social, como eu me referi, eu penso que nós poderíamos hoje, como o pastor também pensa igual, fazer mais do que nós temos feito. É verdade que em matéria de missões, nós estamos nos tornando enviadores de missões, né? Algo que até a década de 70
nós atraíamos missionários para nós, né? De lá para cá, nós nos tornamos uma igreja que envia missionários pelos rincões deste mundo. Isso é um ponto positivo e, de fato, sim, é uma demonstração prática de que, com isso, nós amamos o próximo e queremos que ele receba a graça salvadora, como um dia esta graça chegou a nós por meio de tantos outros missionários estrangeiros, né? Pastor Luciano, da mesma forma, e agora abordando até uma outra perspectiva que demonstra esse amor da igreja atual, o trabalho, por exemplo, e aí principalmente das igrejas pentecostais, com relação à televisão. A Igreja da Graça aqui mesmo tem um trabalho muito forte, que chega a mais de 170 países, com o trabalho que o missionário R.R. Soares realiza com o Show da Fé. Em países onde os missionários não conseguiriam chegar, né, por questão de perseguição religiosa, né, por fronteiras fechadas, e em outros países que chega, mas que chega também de uma maneira adiantada. No próprio Brasil, chegando em todos os estados, em quase todas as casas, através das antenas parabólicas. Isso não demonstra um amor da igreja atual, que em tempos passados era menor do que hoje? Acredito que sim. Acredito que seja elementos que devem ser ressaltados. Essa prática, ela existe de forma proporcional? Ao meu ver, não. Acredito que de forma proporcional deveria ser feito muito mais. Dizer que não se faz, não é verdade. Mesmo porque a igreja que eu sou pastor é uma igreja de periferia, né? A igreja fica na Vila Brasilândia, em São Paulo, porém é uma igreja que dentro das nossas dimensões nós fazemos trabalho com dependente químico, fazemos trabalho com moradores de rua. Mas isso não é uma forma que eu posso generalizar também. O movimento evangélico no Brasil, ele pode-se dizer que tem feito a prática do amor, ao meu ver, muito falho. De forma generalizada? Não. Não. Existem igrejas que são sérias, que fazem um trabalho que alcançam pessoas pela mídia. Quantas pessoas não são salvas assistindo um programa de TV, ouvindo um programa de rádio ou pela internet? Então, assim, tudo isso é válido. Mas se for pegar no modo geral, se for analisar num todo, eu vejo que nós precisaríamos melhorar muito nesse sentido. Pastor Vânia, qual que então seria o modelo desse amor ao próximo? Já que a gente meio que chega aqui num consenso que hoje nós estamos deficitários. Deficitários. Fazemos, mas estamos deficitários. Ainda há pouco. Tamanha a relevância que a gente tem, vamos dizer assim, de tamanho. Qual que é o modelo ideal? O irmão já citou algumas vezes que períodos históricos, seria a gente pegar, por exemplo, a época da Reforma, a Alemanha de Lutero, a Genebra de Calvino, até porque não a Holanda, né, de Kuyper também, que teve muita influência, ou ainda voltando mais à época da igreja primitiva, relatada lá em Atos. Qual modelo a gente deve seguir, ou ainda em que momentos da história esse modelo ideal foi bem representado? Eu queria começar essa resposta citando um sociólogo francês, Raymond Aron, e ele, num das suas obras, ele vai dizer o seguinte: é comum entre as gerações elas pensarem sobre si mesmas da seguinte forma: ou elas são a melhor das gerações existentes, ou ela é a pior da geração existente. E eu acho que isso é uma falha que todas as gerações acabam cometendo. É verdade que nós temos coisas boas e positivas, mas também é verdade também que nós devemos resgatar coisas boas e positivas da história que talvez tenha se perdido. Eu não diria que, olhando para a história, nós tenhamos um modelo que possa ser trazido do passado e aplicado no presente, embora eles possam nos ilustrar, possam desafiar. Além da igreja primitiva, você tem, por exemplo, o exemplo dos beneditinos, né? Com São Bento de Núrcia, que foi um monge de uma importância fundamental na história da igreja e do cristianismo na Europa, ajudando, por meio dos seus mosteiros, a sustentar um sistema complexo de assistência, de educação, por meio dos mosteiros e do trabalho dos monges. Depois você tem São Francisco de Assis, né?
na Baixa Idade Média, que também trabalhou o amor ao próximo de maneira prática. Você mesmo citou Genebra de Calvino. Tem uma passagem na história de Calvino que me impressiona bastante, que ele educava os pastores, ou a escola de Genebra, que preparava pastores para serem enviados. Ele dizia, inclusive, que os pastores deveriam aprender princípios de agronomia para poderem chegar onde eles fossem pregar o Evangelho e ali também ensinar as pessoas a plantarem, a colherem, né? As diversas universidades, desde a Idade Média e depois através dos protestantes na América, que fundaram, por exemplo, Princeton, Harvard, são escolas fundadas por evangélicos, né? Aqui mesmo no Brasil, não de cunho evangélico, protestante, mas de cunho católico, hospitais como as Santas Casas, são diversos projetos que foram feitos em nome do cristianismo e que talvez nós deveríamos aprender com eles, né? E trazer de volta, pelo menos como inspiração, para que nós pudéssemos desenvolver, como o pastor se referiu, mais, porque percentualmente, acho que sendo mais do que 40 milhões, poderíamos fazer bem mais do que fazemos hoje. Pastor Luciano, o irmão citou o exemplo da sua igreja mesmo, de uma comunidade pequena, pobre aqui de São Paulo, mas onde a sua igreja faz atividades ali, de uma forma ainda que simples e pequena, realiza algum trabalho ali, gerando transformação social, trazendo um benefício para a sociedade. Será que a gente não está com uma visão distorcida, de repente querendo gerar uma transformação nacional, quando na verdade o objetivo é alcançado nesses pequenos exemplos de realizações locais, que transformam a vida, às vezes, de uma rua, de um bairro, de um lugar? Será que a nossa perspectiva não está um pouco fora do padrão, muito audaciosa, do tipo, a gente quer mudar o Brasil sem mudar a nossa rua, sem mudar o lugar que a gente está? E aí essas ações, elas realmente fazem diferença e existem? Eu acho excelente a tua fala, excelente. Eu penso da seguinte maneira, como eu disse, nós fazemos esse trabalho com moradores de rua, dependentes químicos. A nossa igreja faz um trabalho com as crianças da sociedade, a gente oferece cursos para eles. Ou seja, a nossa realidade local nós trabalhamos. Pensar numa realidade nacional é mensurável? No momento atual, na minha realidade não é mensurável. Porque eu sou de uma realidade onde, se eu consigo fazer bem feito aquele trabalho na minha região, se eu consigo fazer ali algo que possa repercutir, que possa atingir uma outra pessoa dali, isso cresce. Eu vou lançar um livro esse ano, agora no meio do ano, que eu falo um pouco sobre isso. Eu cito 3 ícones, na minha opinião, de uma história recente. Eu cito Dom Oscar Romero, que trabalhou em El Salvador, irmã Dorothy, que trabalhou na região da Amazônia, e Martim Lutero, que lutou na sua realidade ali dos Estados Unidos, e foram exemplos que não simplesmente mudaram a realidade local. Lutero, Martin Luther King, Martin Luther King nos Estados Unidos, irmã Dorothy Stagg aqui no Amazonas. Eles não mudaram somente essa realidade local, mas foi uma realidade que aquilo mudou o local, mas expandiu. Então eu penso que se a igreja ela faz um trabalho local, se ela faz um trabalho na sua região, na sua vizinhança, isso tem condições de crescer. Então, quando eu cito esses exemplos de Martin Luther King, até hoje ele é reconhecido, né, pelo trabalho que ele fez, lutando pelos negros lá nos Estados Unidos. Irmã Dorothy, que entregou a sua vida, morreu lutando por uma causa, né? Dom Oscar Romero, que morre também lutando por uma causa. São exemplos que até hoje são reverenciados. São exemplos que até hoje nós olhamos e falamos, isso é um referencial. Hoje eu vejo que a igreja ela precisa de referencial, de pessoas, de homens, de mulheres que estejam de fato dispostos a colocarem a sua vida, a colocarem em prol de uma missão, de um projeto grande, como esses homens e mulheres colocaram, né? A igreja primitiva é um modelo excelente. A Bíblia fala que não existia necessitado entre eles. Claro que era uma outra sociedade, era uma outra realidade. A igreja hoje ela pode fazer isso, não só a igreja, mas a sociedade pode fazer isso. Se houvesse uma repartição maior,
algo que fosse feito de forma mais efetiva, hoje nós viveríamos uma outra realidade, né? Pode comentar. Pegando uma parte do pastor, de mencionar essa influência de pessoas recentes, um dos mais recentes é Billy Graham. Billy Graham faleceu há menos de 15 dias e ele foi levado para o centro, o seu corpo foi levado para ser velado no centro do poder americano. Ele foi velado por algum tempo lá no Capitólio, que é o Senado. Honra esta que é dada apenas a alguns, muito poucos, geralmente juízes da Suprema Corte, presidentes americanos, presidentes da Câmara e do próprio Senado, foi dado a um pastor. E num artigo do Cristianismo Hoje, em inglês, Christianity Today, o seu autor disse por quê? Fez a pergunta por que ele, um pastor, foi reverenciado de tal forma. E a resposta que ele deu é, ele amou as pessoas, quer de dentro da igreja ou de fora delas. Tá? E de tal modo que pessoas de fora da igreja estão também agora honrando-o. Então eu penso que é possível, né, nós fazermos isso de maneira maior. Quer na nossa igreja local, também a nossa igreja local faz trabalhos sociais. Anualmente nós temos um grande programa em parceria com o Mackenzie da universidade, que é o Mackenzie Voluntário, onde nós fazemos assistências. Mas se nós fizéssemos cada comunidade local essa rede de influências, nós geraríamos um impacto bem maior do que nós geramos hoje. É nesse sentido que nós estamos aqui, eu acho que há concordância entre eu e o pastor nesse ponto, ok? Muito bom. A gente vai comentar mais sobre isso, principalmente dessa perspectiva que o reverendo Vanney levantou agora, de amar quem é de dentro e quem é de fora. E nós vamos debater um pouquinho, tentando analisar, ver se a igreja hoje tem feito realmente isso daí, com os de dentro e com os de fora também. Mas a gente vai fazer isso no nosso próximo bloco, porque esse daqui, infelizmente, já terminou. O intervalo é rápido, é o tempo de você tomar uma água, tá bom? Não precisa nem pegar no controle e nem mudar de canal, que você não vai achar nada na televisão melhor do que o debate de hoje do Vejam Só, tá bom? A gente vai, daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Estamos de volta. Eu avisei que o intervalo era rapidíssimo, infelizmente, para o nosso último bloco, né? Tem sido tão legal o nosso bate-papo aqui, mas a gente ainda vai ter mais um tempinho aí para aprender um pouquinho sobre o amor ao próximo, como a igreja tem ou não influenciado a nossa sociedade atual sobre essa perspectiva do amor. Recebendo aqui com muita alegria em nossos estúdios o pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. E antes de eu já vou apresentar, o reverendo Vanney Moura, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que também tem nos auxiliado aqui. O pastor Luciano falou no último bloco do livro, né, do trabalho dele, que ele vai lançar e que vai falar um pouquinho do amor. Inclusive, o título é esse, né? Por amor à sua palavra. Eu quero mostrar aqui, ó, onde que eu posso mostrar o livro. Está aqui com o Cris. Vou colocar aqui na frente da caneca do Vejam Só, para fazer, dar o destaque para o livro aí, ó. Por amor à sua palavra. Inclusive, tem aqui a foto dos personagens que o pastor citou. Exatamente. Né, durante a sua fala. Muito legal. O trabalho aí, falando exatamente dessa questão do amor, né? Inclusive, aqui, ó, existiria um alto preço a ser pago por ser um profeta, para dar voz, né? Muito legal, pastor. Obrigado pelo material, que Deus possa abençoar e levar esse trabalho aqui a muita gente, para a gente poder falar um pouquinho dessa questão do amor. E eu queria entrar numa questão, antes da gente ver o nosso povo fala, para saber um pouquinho do que o pessoal tem pensado nas ruas, dessa questão do diálogo religioso, que o reverendo Vanney falou no começo, e que é uma coisa que aí nem eu que estou sendo aqui o otimista vou conseguir defender a nossa igreja hoje. Como é que a gente vai amar os de fora se a gente não consegue se acertar nem dentro da igreja, pastor? É o desafio, né?
Porque esse amor, se ele é bem feito dentro, você transmite para o lado de fora com mais facilidade. Então acaba sendo contraditório, a gente quer demonstrar esse amor para os de fora e os de dentro. A gente acaba tratando como segundo plano, né? Então eu vejo que também é um dos desafios da igreja, que é amar, que é ser irmão, que é estar junto com esse de dentro, né? Porque não adianta querer demonstrar esse amor por de fora e dentro ser falho, né? E aí, reverendo, mais importante é ser calvinista ou arminiano do que os dois se acertar? A briga é essa, é um converter o outro e os de fora não entender nada do que eles estão brigando. Exatamente. Esse também é um dos prismas que nós devíamos discutir sobre a manifestação do amor. Porque até agora, por exemplo, nós falamos mais do aspecto social, ou seja, de nós, igrejas evangélicas, construirmos uma rede de assistência que atende às necessidades sociais dos indivíduos. Mas existem outras dimensões e uma delas é o que você colocou, que é o diálogo interreligioso. Quando eu falo de diálogo interreligioso, eu digo como é que o amor que deve nos orientar para a vida, ela se manifesta nos nossos diálogos com os nossos próprios irmãos, quer da nossa própria comunidade local ou de uma outra denominação evangélica fora da nossa, né? Às vezes eu vejo que nós, como também na sociedade, estamos um tanto quanto polarizados, né? E às vezes nós estamos tendo discussões que, como diziam no passado, especialmente na Idade Média, tentando discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, sendo que existem outras necessidades mais prementes e que nós deveríamos aplicar um princípio que é chamado do princípio de cobeligerância. Apesar das nossas diferenças, nós nos unirmos em prol de uma causa comum, porque a nossa luta, nosso inimigo, ou melhor dizendo, nosso adversário é comum. E muitas vezes nós estamos aqui dentro nos degradando, quer dentro da igreja local, às vezes ovelhas se degradiam com pastores, pastores se degradiam com outros pastores, denominações se degradiam com outras denominações, quando nós deveríamos, quem sabe, respeitando as diferenças, é óbvio, juntos nos unirmos, porque nós temos uma causa comum e um adversário comum. E eu sinto que isso está faltando. Só para completar essa ideia, um autor que eu costumo ler, ele é da igreja ortodoxa americana, ortodoxa russa, nos Estados Unidos, Rod Dreher, o nome dele, e ele pontuou recentemente em um artigo dele sobre uma diferença nos debates que estão surgindo dentro do evangelicalismo americano, e eu acho que também em pequena medida, mas aqui no Brasil, que é o seguinte: no passado nós discutíamos predestinação, no passado nós discutíamos a relação entre responsabilidade divina e a soberania de Deus. Hoje parece que os temas estão migrando dos temas teológicos para também temas comportamentais. Nós estamos tendo diferenças a respeito, por exemplo, de casamento gay, se aceita-se ou não aceita, e a capacidade para dialogar sobre esses temas nos parece que não está acompanhando a eclosão de novos assuntos e que nós precisaríamos refletir muito bem. E olha que esse daí, uma igreja ortodoxa russa dentro dos Estados Unidos, eles devem entender muito de amor, porque imagina o conflito que esse daí passa lá dentro, território inimigo, literalmente. Vamos ouvir o que o pessoal falou nas ruas, a opinião do nosso povo fala nas ruas aqui de São Paulo, né? Lá na rua conhecida como Rua dos Crentes. Vamos ver o que o pessoal tem falado sobre o amor ao próximo. Vejam só. O que a gente quer saber é o seguinte: a igreja evangélica tem crescido muito aqui no Brasil. Você acha que por conta disso, a questão do amor ao próximo, ela tem sido mais cumprida? Você consegue ver o cristão amando mais o próximo hoje em dia? Acredito que o crescimento não representa especificamente isso, porque o amor ao próximo, o amar, isso fala sobre um ser discípulo de Cristo, porque os discípulos, eles vão responder da mesma forma com que Jesus faria, no caso, o amar, que é um cumprimento da lei que ele nos deixou, mas acredito que algo tenha acontecido nesse aspecto e
tenho percebido uma transformação nesses últimos anos, em que pessoas têm cumprido isso, em que pessoas têm buscado manifestar o Senhor, mesmo em meio a um estereótipo que tem se tornado um cristão como um religioso. Existem muitas pessoas que veem os cristãos como pessoas que não devem ser seguidos, mas existe um povo radical que tem sido levantado por Deus, tem amado. Acho que hoje, do que eu vejo hoje em dia, falta muito ainda. Falta muito para a gente chegar a cumprir a palavra que o Senhor nos manda, né? O mandamento sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que ainda falta muito ainda. Eu acredito que falta. Eu acho que ele tem procurado, né? Porque é difícil, é um mandamento, Deus deixa e cada dia a gente tem que buscar isso. Então, cada dia tem que praticar o amor ao próximo, buscar amar as pessoas como Deus manda. Eu acredito que o cristão, se ele estiver atento à palavra de Deus, ele tem sim. Porque só com a ajuda do Senhor a gente consegue cumprir esse mandamento de amar o próximo. Pelo jeito o pessoal também tem visto mais dificuldade do que coisa boa nessa questão da igreja atual e o amor ao próximo. Pastor Luciano, o que deu para perceber ali o pessoal falando e da fala dos queridos aqui também nessa noite, é que a gente tem enfrentado uma barreira entre o nosso discurso teológico, né, e a nossa prática. Então a gente pode afirmar que hoje a gente tem sido mais religioso, até inclusive um das respostas falou isso, né, da religiosidade. O evangélico hoje ele tem sido mais religioso do que prático mesmo, do que vivido aquilo que ele tem falado? Eu, na minha percepção, como alguém que gosta de estudar e pesquisa, né, eu vejo essa retomada do judaísmo para dentro das igrejas, né? E, inclusive, nas dificuldades que os judeus naquela época eles tinham de lidar com certos grupos, lidar com certas pessoas, e que Jesus não tinha essas dificuldades. Ele lidava com a prostituta, com o samaritano, ele lidava com o gentil, ele lidava com todos. Jesus não teve dificuldade de lidar com ninguém. E eu percebo que a igreja hoje, ela tem se encontrado, a igreja que eu digo não é de uma forma geral, mas a maioria, né, tem se encontrado justamente nessas barreiras, criando esses muros, né? E aquele fica de fora, aquele ali é o samaritano de hoje. Então, assim, essa prática do amor tem sido muito falha hoje em dia. Então, eu percebo que essa cabeça religiosa, esse pensamento religioso, ele tem, infelizmente, voltado em muitos movimentos. Que ao invés de se agregar, ao invés de se juntar, tem separado mais ainda. Pensando isso no âmbito político, é até mais assustador, porque muitos que acabam entrando para essa linha, acabam defendendo a sua bandeira, a sua placa, o seu movimento. E acaba que os outros que se virem, eles que se promovam, eles que dão jeito, né? Então, infelizmente, essa prática do amor tem sido, ao meu ver, falhado nesse sentido. Essa retomada desse âmbito religioso tem sido muito prejudicial, do meu ponto de vista. Muito bom. Reverendo, o irmão comentou na sua última resposta, inclusive citando o exemplo da Igreja Ortodoxa Russa, né, nos Estados Unidos, falando da questão do diálogo. O pastor Luciano falou agora também de criar barreiras, de amar quem está de fora, esse é o samaritano de hoje e tudo mais. Como é que nós vamos estabelecer um diálogo, por exemplo, com a comunidade LGBT, que defende essa bandeira, por exemplo, do casamento, né, no mesmo sexo, a ideologia de gênero? Como é que nós vamos estabelecer esse diálogo sem fazer como, por exemplo, a igreja americana, que abre as portas a esse discurso para dentro? Ou seja, dentro da igreja americana, recentemente foi aprovado a própria questão do casamento homossexual, né? Então, o diálogo, a forma que eles encontraram para exercer esse diálogo foi abrindo as suas portas para que essa comunidade entre também. Como nós vamos estabelecer esse diálogo de amor com esses, de maneira específica, citando aqui a comunidade LGBT? Então, eu até ia voltar nesse ponto mesmo, porque uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é que se nós não qualificarmos o que nós queremos dizer com demonstração de amor, nós tendemos a universalizar esse tipo de sentimento e que isso significará, pelo menos na leitura de alguns, aceitação de tudo.
né? E não é bem isso. A Bíblia vai dizer que aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, cumpre a lei. O que você vê nisso? Você vê que não há uma separação entre respeito à lei e o amor. A ideia é de que existe sim o amor demonstrado em obediência às ordenanças de Deus. E isso precisa ficar claro. A tolerância que se busca e o diálogo que se busca não é a negação das diferenças, não é a negação de que haja verdades absolutas que orientam a fé cristã, não é? Nós devemos, por exemplo, falar a verdade, porém falar a verdade em amor. Nesse sentido, nós devemos sim dizer às pessoas que existem determinadas condutas e comportamentos manifestos na cultura e na sociedade atual e que quer, inclusive, ser tratado como normal, aceitável, que segundo os padrões da Escritura Sagrada, elas não são aceitáveis. Mas isso não significa que nós vamos fechar as portas total e completamente para estas pessoas, desde que elas, arrependidas, desejem fazer parte da comunidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas que nos criticam de dizer assim, olha, a igreja não ama, na verdade o que elas querem dizer, a igreja deveria estar de portas abertas e aceitar tudo sem nenhum critério. E não é bem assim, né? Devemos sim amar ao próximo, porém partindo das ordenanças de Deus e falando para ele a verdade em amor, acolhendo os arrependidos de braços abertos. Eu acho que é nesse sentido, inclusive, que nós deveríamos nos orientar para dialogar com os LGBTs e outros grupos minoritários que querem seu lugar ao sol. Muito bom. Vamos aproveitar e ver a opinião do pessoal lá no nosso Facebook, o que a turma, os nossos internautas andaram comentando, né, sobre nosso tema de hoje. E o primeiro aí que nós vamos repercutir é do comentário do Cristiano Santana. Ele fala o seguinte: quem realmente anda em amor não faz mal ao próximo. A fé opera pelo amor. O amor sempre vence. E a certeza de que somos salvos e que passamos da morte para a vida é através do amor. Deus é o próprio amor. Ele faz, inclusive, algumas citações bíblicas aqui também. O próximo comentário é do Joel Oliveira. Nunca se viveu tanto desamor como nos tempos presentes e principalmente no âmbito da igreja, ou seja, principalmente dentro da igreja. Para encerrar esse bloco aí de comentários, Nagela Oliver, eu acho que é assim que fala, tá bom? Se não for, você desculpa a pronúncia, tá? Ela respondendo a nossa enquete, ela fala o seguinte: não mesmo. Hoje as pessoas só querem saber de si mesmo. Se fosse amor ao eu, então a resposta seria sim, mas amor ao próximo, não mesmo. Bom, tá aí só, depois a gente vai mostrar outros comentários, mas aí só nessa primeira leva aí já deu para ver que o pessoal também não tem confiado muito que a igreja hoje tem demonstrado amor. Na fala do reverendo Vane, pastor Luciano, eu fiquei intrigado exatamente com essa questão do diálogo com as diferenças. E ele já tinha comentado que nem as diferenças teológicas a gente consegue diminuir. E eu não sei como é que nós vamos fazer com essas diferenças, inclusive de comportamento, como é que nós vamos agir com isso, como é que o irmão percebe esse diálogo da igreja atual com essas comunidades que tem um posicionamento diferente daquilo que a gente prega, como que a igreja tem tratado essas pessoas. Inclusive, não simplesmente, a gente tem o hábito de falar muito dos homossexuais, né? Mas é o viciados, né? Drogados, né? Que tem muito, que a igreja também às vezes tem essa dificuldade e outras situações que a igreja peca nesse diálogo. Sim. Ao mesmo tempo que a igreja ela se demonstra na vanguarda, pensamento para frente, ao mesmo tempo que ela tem essa imagem, a igreja ela acaba também tendo um pensamento muito fechado, né, para esse diálogo. E na verdade eu percebo que não é um diálogo que existe, na verdade o que eu vejo que existe é um debate, né? Partindo da ideia de que um diálogo é uma troca de ideia, uma troca de informação, partindo da ideia que o diálogo
é uma forma de você falar e ouvir, é complicado. Eu vejo que hoje em dia existe muito mais aquela ideia de eu quero impor a minha opinião, eu quero impor a minha forma de pensar, do que aceitar a opinião do outro, ou até mesmo ouvir a opinião do outro. Então eu vejo que existem grupos que realmente se colocam contra, né? E aquilo, eu concordo com aquilo que o pastor disse, né? Não é uma questão de nós aceitarmos tudo, mas é a questão de nós entendermos, dialogarmos com essa pessoa, ouvir e demonstrar o amor. Cristo em nenhum momento falou, fica assim, é assim mesmo que tem que ser. Não, ele sempre falou, a proposta dele sempre foi a transformação da pessoa, mas sempre com amor, nunca foi algo que ele impôs, né? No sentido de, é assim, não. Foi algo que ele mostrou para a pessoa e houve um convencimento pelo constrangimento do amor. O amor constrange, o amor de Deus, o amor de Cristo, ele constrange. Então a igreja, quando ela tem essa demonstração de amor, daí ela consegue atrair, e aquele que atrai, ele é transformado por esse amor. Muito bom, vamos ver mais uma tela aí com a opinião do pessoal lá no Facebook, rapidinho. Começando aí com a opinião do Wendel Marx. Muita gente diz que brasileiro é solidário, e isso é uma grande mentira. Dar esmola, comida ou o que quer que seja não é necessariamente amor ao próximo. Deveríamos realmente ter uma união honesta e sincera para que todos fossem beneficiados. Vejo muito egoísmo até mesmo no setor evangélico. Há uma segregação de classes, placa ou denominação de igreja que não salva ninguém. Muito bom, Wendel. A gente, inclusive, falou um pouquinho sobre essa questão também, principalmente do diálogo interno. O outro comentário é da Maria Inês Bertolucci. Infelizmente, não. E isso está escrito, que o amor esfriaria. Já está acontecendo. E finalizando, o Wesley Jovencio, não existe amor na igreja brasileira, salvo raras exceções. Reverendo Vanei, eu queria comentar sobre essa opinião da Maria Inês. Quer dizer, então, que nós estamos bem. Se não tem amor, se o amor está esfriando, quer dizer que nós estamos no caminho certo, que foi isso que Jesus falou, que o amor esfriaria e vai voltar. Então tá bom. Nós estamos a caminho do fim, né? Então é isso mesmo, então tá certo. Bem, olha, uma coisa que eu acho que a gente também deve destacar é que às vezes a gente ouve pessoas criticando a falta do amor na igreja, e me parece que pelo menos um grupo demonstra a partir disso uma espécie de revolta contra uma experiência pessoal negativa. Às vezes me parece claro na opinião de alguns que quando elas acusam a igreja de não amar, me parece que elas estão refletindo-se no espelho. Elas estão falando de algumas experiências dela. Por outro lado, me parece também que um outro grupo que critica a ausência do amor na igreja, ela quer uma igreja de porteiras abertas. Uma igreja que tolera tudo e uma igreja que não se vive também pelo estabelecimento de critérios, de regras até, não humanas, e sim das regras que fluem da própria Escritura Sagrada a respeito do que é o homem e do que Deus espera do homem. E aí essas pessoas, quando não encontram isso na comunidade local, elas rapidamente, imediatamente justificam-se dizendo que não há amor na igreja. Mas o que seria isto? Será que um pai que disciplina um filho não ama o seu filho? Pelo contrário, a Escritura diz que Deus também faz isso. Disciplina os seus filhos e essa é uma demonstração da parte de Deus suprema de amor. E às vezes não aceitar determinadas práticas e comportamentos ou exigir que determinados membros da igreja local se caminhem-se pela verdade, pela santidade e pela pureza, não é desamor para com ele. Pelo contrário, é amor. Infelizmente, o nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu quero a última pergunta e uma resposta objetiva, se possível, em uma única palavra. A esperança ainda da igreja pode melhorar ou é daqui para pior? Cristo deixou o mandamento: amar o próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. A igreja, a partir do momento que ela entender que ela tem um papel fundamental na sociedade, de amar como Cristo amou, não é apenas amar, mas amar como Cristo amou, daí eu posso dizer que existe uma esperança. Então, ao meu ver, existe a esperança. Existe esperança ou é daqui do jeito que está para pior? Eu penso que não importando a perspectiva escatológica que nós tenhamos, que se é breve ou se ainda vai demorar,
o mandamento de amar o próximo permanece. Até porque Jesus, certa feita, disse que quando o Senhor, contando uma parábola, quando o Senhor do campo voltar e ver o seu servo, ele quer ver o seu servo trabalhando. A ideia é, a nós é exigido amar o próximo até o fim. Não importa se o fim é próximo ou se o fim tarda. Muito bom. Coloca aí no ar aí o resultado da nossa enquete, por favor. 91% acredita que o mandamento do amor ao próximo não tem sido cumprido hoje em dia. E é com essa perspectiva de que nós precisamos melhorar e muito que nós encerramos mais essa edição do debate do programa Vejam Só. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Uma ótima noite e até o próximo, se Deus quiser.